Mostrar agora como é que faz a configuração do NAT, tá? Relembrando rapidamente sobre o NAT é responsável por fazer o compartilhamento de acesso à internet, o link de internet com as máquinas da rede local. Então nessa figura aqui, a minha rede local seriam essas máquinas, tá? E meu acesso à internet se daria por essa outra interface, né? Lembrando que o servidor foi configurado com duas placas de rede, né? A primeira placa de rede é a NP0S3, que está conectado à internet, e a segunda placa é a NP0S8, que está conectado à rede local, tá? Eu usei aqui a rede 192.168.10/24, que dá essa configuração que está aqui na tela, né? E eu vou habilitar o NAT aqui no servidor para que haja o compartilhamento desse acesso à internet com a rede local. Ou seja, todas essas máquinas passarão a ter o acesso à internet através do servidor. No nosso caso aqui, um servidor Ubuntu Linux 22.04, versão servidor. Tá? Então, o que precisa ser lembrado é o seguinte: esse tipo de configuração já vem automático nos roteadores que os provedores entregam na sua residência, né? Então, quando você contrata um serviço de acesso à internet residencial, na maior parte das vezes o próprio roteador que eles colocam, instalam na sua casa, já faz esse NAT aqui, né? Que é a tradução de endereço de rede, que nada mais é do que o compartilhamento de acesso à internet. Aqui, nesse exemplo, a gente vai fazer esse compartilhamento de forma manual, tá? E que é isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Bom, no caso do servidor Linux Ubuntu 22, basicamente eu tenho que fazer o seguinte: logar como um superusuário, ó, usuário root, aqui, né? Vou tentar marcar, né? Então, depois de eu logar como superusuário, eu preciso colocar 3 comandos, que são esses aqui que eu vou marcar agora. Então, no servidor Linux, eu preciso colocar esses 3 comandos, tá? Então, eu digito o primeiro comando, pressiono Enter, digito o segundo comando, pressiono Enter, e digito o terceiro comando e pressiono Enter, tá? Então, vou mostrar aqui como é que acontece. Digito o primeiro comando, se tiver certo, não aparece nenhuma mensagem de erro. Digito o segundo comando, que é esse aqui, e por fim digito o terceiro comando, que é esse. Então eu digito os 3 comandos marcados ali, tá? E pressiono em cada um. Novamente aqui é aquela história do no news, good news. Então se você digitar o comando e não aparecer nenhuma mensagem, significa que você fez de forma correta. Então, feito essa configuração, quando você vai na máquina cliente, qualquer que seja ela, vou mostrar aqui, tá? Você tem acesso à internet através do servidor. Então, o servidor vai fazer o compartilhamento do acesso à internet por meio daquela placa, tá? Que é o NAT. Tá? Então, tá aí a configuração do NAT. Tá? O problema de fazer essa configuração, do jeito que eu acabei de mostrar aí para vocês, está fazendo compartilhamento de acesso, é o seguinte: é que quando você digita esses 3 comandos aqui, tá? Você diz ao servidor que compartilhe o acesso que o servidor tem nessa placa, o acesso à internet, com a outra placa, no caso a rede interna. Tá? Só que esse comando ele está na memória RAM da máquina, ou seja, é volátil. Então, se eu reiniciar a máquina, eu perco essas configurações. Tá? Então, o servidor para de compartilhar a conexão de acesso à internet e eu vou precisar refazer os 3 comandos.
toda vez que a máquina for reiniciada, ou houver um desligamento da máquina, eu preciso digitar os 3 comandos novamente para que o acesso funcione, tá? Bom, tem como deixar isso permanente? Tem. Como é feito a configuração de forma permanente, né? Ou seja, quando a máquina ligar, ela já vem com essa configuração. Então, para fazer o acesso permanente, você abre esse arquivo com esse comando, né? O arquivo rc.local dentro da pasta etc, com esse editor nano, que é o mais simples, tá? E depois você digita todos esses comandos aqui, ó. Lembrando que o primeiro comando não é comentário, tá? Cuidado aqui que no meu material aí do PDF, disponível no site, né, evertonhome.com.br, eu coloquei uns comentários de cada linha, né? Então essa primeira linha aqui habilita o NAT, essa aqui faz o encaminhamento de pacotes e essa diz qual é a placa de compartilhamento de acesso à internet. Tá? Eu coloquei um comentário dessas linhas em cada um aqui em azul. Só que essa primeira linha não é comentário. Tá? Vou colocar aqui, ó, para lembrar, inclusive em vermelho, né? Não é comentário, é um comando específico do Linux, tá? Não é comentário. Tá? Então você precisa digitar esse comando do jeito que está aqui. Pronto, feito isso aí, depois que você digita esse comando, você salva o arquivo, né, porque ele vai estar em branco. O comando para salvar é esse aqui, Ctrl+O. Na parte de baixo do editor nano tem o resumo dos comandos. Então você faz Ctrl+O para salvar o arquivo e Ctrl+X para sair. E finalmente eu tenho que tornar esse arquivo executável. Então, para fazer esse arquivo se tornar um executável e ele seja rodado quando a máquina é ligada e carregado na memória RAM, você faz esse comando aqui, ó, chmod mais x /etc /rc.local. Então, fazendo esse comando aqui, o arquivo se torna executável e toda vez que a máquina é ligada, ele já carrega o NAT de forma automática. Aí você não precisa ficar todas as vezes digitando esses 3 comandos, tá? Então a máquina, quando ligou, ela já está com o NAT configurado. Isso na parte do servidor. Na parte do cliente, eu vou abrir aqui, né, a placa cliente. Então aqui, olha, você vem no TCP/IP4, versão 4, e se você estiver na sua rede, tá? Ó, eu coloquei lá, como no vídeo anterior, o endereço IP local para essa máquina, o Windows 7, a máscara /24 e o endereço IP da placa do meu servidor, como gateway. Ou seja, é ele quem vai se tornar o gateway para acessar a internet. Como nós, seres humanos, acessamos os sites geralmente digitando nomes, então é necessário colocar DNS. Tá? Então eu coloquei aqui o DNS primário como sendo o meu próprio servidor e o DNS secundário como sendo o DNS gratuito do Google. Né? Feito isso aí, você tem acesso a qualquer site normalmente. Tá? Então, deixa eu testar aqui. Ó, aí ele navega normalmente. Né? Então, se você vir aqui na aba, no link materiais, você encontra o PDF dessa configuração aqui, ó, que inclusive está no 18, né? Ó, aqui, ó, Ubuntu 18. Tá? Então, você abrindo o arquivo, ele vai abrir o PDF com todos esses passos que eu acabei de descrever. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço.